He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. O Gary Ridgway, ele foi condenado por 49 homicídios. Esse assassino ele fez uma região inteira americana ser a mais aterrorizante do país. Foi considerado o segundo maior serial killer da história dos Estados Unidos. E ele arrastava as mulheres para sua armadilha, as violentava e depois dava um fim trágico às moças. Nesse vídeo, nós vamos conhecer a história do assassino de Green River, o serial killer que chorou ao ser perdoado. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois da vinheta eu te conto. Aspas. Eu sempre quis saber como seria matar alguém. Essa frase foi dita pelo assassino de maneira fria e mostra o monstro que era aí o protagonista da história de hoje. Gary Ridgway, também conhecido como assassino de Green River, ele foi condenado por 49 assassinatos, mas acredita-se que ele foi responsável por muito mais do que isso, aproximadamente 90 em um período de 20 anos. Tal quantidade de crimes o tornou o segundo assassino em série americano mais prolífico de acordo com o número de assassinatos confirmados. Só perdendo esse posto em 2012 para Samuel Little, que matou aí pelo menos 53 pessoas e afirma ter matado 93, e que com certeza uma hora ou outra a gente traz o vídeo aqui dele também para vocês. Nascido em 1949 em Salt Lake City, no estado de Utah, o Gary ele era o segundo dos 3 filhos de Mary e Thomas e foi criado perto da Estrada Pacífica de Seattle, um bom bairro privado perto do aeroporto de SeaTac. Desde muito novo, Gary já não batia muito bem das ideias. Muito disso veio porque na sua infância foi extremamente turbulento. Era frequente em sua casa ele presenciar cenas de violência entre seus pais. Fora que ele tinha sentimentos conflitantes de raiva e atração sexual pela mãe, que tinha um perfil bem rígido e que tratava ele de uma maneira um tanto quanto estranha, eu diria. Ele sempre teve problemas com mulheres também, o que ele acabou levando para a vida quando foi executar os seus crimes, já que a sua prioridade era sempre as vítimas do sexo feminino. Uma de suas fantasias de criança era matar a própria mãe. O cara era um completamente atordoado, né? O Ridgway, ele era um estudante cheio de problemas, era pobre, sofria por ter um QI baixo aí da média e ainda tinha dislexia. Tudo isso somado fez com que ele não se adaptasse muito bem à vida adolescente. Eu imagino que ele não devia ser nada popular e que tinha pouquíssimos amigos. Isso talvez possa ter ajudado para que ele, aos 16 anos de idade, cometesse o seu primeiro crime. O Gary levou um garoto de 6 anos de idade para a floresta e o esfaqueou nas costelas e no fígado. Por um milagre, o menino sobreviveu e declarou que, após o ataque, o Gary foi embora dando risada. A psicopatia já habitava dentro desse menino. Ao que é dito, o Ridgway conseguiu se safar, eu não sei como, desse ataque à criança. Um tempo depois, ele serviu à Marinha Americana, sendo até sido enviado para o Vietnã. Quando voltou, conseguiu um emprego pintando caminhões que manteve ali por 30 anos e durante toda a sua fase de serial killer. Embora ele tenha se casado 3 vezes e fosse um religioso fanático, o Gary Ridgway ele era um cliente aí frequente de prostitutas. O cara ele tinha um impulso sexual insaciável e passou muito tempo com garotas da vida enquanto servia aí nas forças armadas e posteriormente também. Suas esposas e diversas ex-namoradas declaravam que o Ridgway era viciado em sexo e exigia ter relações sexuais com elas diversas vezes aos dias. E isso acontecia frequentemente em áreas públicas ou até mesmo em matas fechadas. Durante as suas aventuras sexuais, ele contraiu a gonorreia e, apesar disso, não parou de ter relações sexuais desprotegidas com prostitutas. Nasce o assassino de Green River. Em meados de julho de 1982, a primeira vítima de Gary foi encontrada flutuando em Green River, no condado de King, em Washington. A vítima era Wendy Lee Caulfield, uma garota de apenas 16 anos de idade, uma adolescente problemática que tinha experimentado poucas alegrias na vida antes de ser estrangulada até a morte com a sua própria calcinha e que tinha sido jogada na borda rasa de um rio. Outros corpos posteriormente foram descobertos no rio e na área também em torno dele, mas as autoridades do condado não encontravam nenhuma evidência que indicasse o assassino. Foi então que a imprensa decidiu dar nome ao assassino, e aí nasceu então o The Green River Killer, traduzindo o assassino de Green River. Quando encontraram o corpo da Wendy, a polícia não imaginava que aquilo era só o começo e que isso representava o início de uma matança selvagem que duraria mais de uma década, com a maioria dos assassinatos sendo ocorridos entre 1982 e 1984.
Entre as décadas de 80 e 90, o Ridgway ele assassinou pelo menos 49 mulheres, em sua maioria as vítimas eram prostitutas ou jovens que haviam fugido de casa. O maldito jogava sujo, ele costumava abordar as mulheres mostrando uma foto de seu filho com o objetivo de fazê-las confiar nele. Depois ele as levava para sua casa ou para o seu caminhão e as estrangulava, sem piedade nenhuma. As vítimas variavam entre as idades de 12 a 31 anos, a maioria foi encontrada nua, às vezes com as unhas cortadas. As áreas onde os corpos eram deixados por vezes tinham pontas de cigarro, alimentos e mapas rodoviários ao redor, além da evidência de que alguns dos cadáveres foram abusados sexualmente. Outra coisa é que o serial killer costumava voltar ao lugar onde as mulheres tinham sido assassinadas e abusava ali então dos seus cadáveres. Segundo o depoimento de Ridgway, a necrofilia reduzia então a sua necessidade de cometer novos assassinatos e a sua chance de ser pego, um doente pervertido. Caça ao serial killer. Bom, com o constante desaparecimento das mulheres, a polícia organizou uma força-tarefa para investigar os assassinatos e identificar os possíveis suspeitos. As autoridades então fizeram uma lista grande de suspeitos e foram eliminando alguns nomes. Aqueles que não puderam ser eliminados foram transferidos para uma outra lista, chamada de Lista A, e Gary estava entre os principais suspeitos. Isso era devido porque ele já tinha tido encontros com a polícia no início da década de 80. Entre esses encontros, o primeiro foi ainda no início da década. Ele foi acusado de agredir uma prostituta em um local próximo ao aeroporto internacional de SeaTac, região onde algumas das vítimas haviam sido encontradas. 3 anos depois, ele prestou novos depoimentos à polícia após o namorado de uma prostituta ter identificado o caminhão de Gary como o último lugar onde ela havia sido vista antes de desaparecer. 1 ano depois, o Ridgway foi preso por tentar contatar os serviços de uma policial disfarçada de prostituta. Ele foi levado para um interrogatório e concordou em fazer uma prova de polígrafo, que ele passou tranquilamente. Ou seja, parece que esses polígrafos não querem dizer muita coisa. Em 1987, a polícia ainda estava atrás do temido assassino de Green River e prostitutas descreveram à polícia um homem que costumava percorrer a área. A descrição batia com a aparência de Ridgway. Os policiais então foram à casa de Gary e o prenderam mais uma vez. Ele passou por mais um teste do polígrafo e concordou em ceder amostras de cabelo e saliva. Por fim, ele foi liberado de novo por falta de provas. Então imagina só, ele havia enganado as investigações mais de uma vez. A confiança do Ridgway estava nas alturas e logo ele voltou a matar. Uma curiosidade é que as autoridades já estavam tão desesperadas para pegar o assassino que eles aceitaram a ajuda de outro serial killer, o Ted Bundy, que a gente já fez vídeo dele aqui inclusive no canal. O Ted ele estava no corredor da morte e se ofereceu para ajudar a força-tarefa a encontrar o assassino de Green River. Bom, por essa eu não imaginava. Os principais detetives se encontraram com Bundy, ele deu ali uma visão da mente de um assassino em série, mas eu acredito que de nada adiantou, já que essa consulta teria sido por volta de 83, e o Gary só foi pego aí quase 2 décadas depois. Finalmente pego. Confiante depois de escapar inúmeras vezes da polícia, o assassino continuou fazendo mais vítimas. Até que em 2001, com o avanço da tecnologia, o seu DNA foi encontrado em 4 corpos e Ridgway foi preso pelos assassinatos. Depois, novas amostras indicaram evidências positivas de DNA em mais 3 vítimas. Isso somado com o depoimento de ex-namoradas e esposas que deram ali à polícia um bom combo de provas. Vendo isso, Ridgway sabia que enfrentaria a pena de morte e ele não estava nem um pouco afim de morrer. Então, em um acordo com a promotoria, Gary concordou em cooperar plenamente com a investigação sobre os demais assassinatos de Green River para não ser condenado à morte. Durante meses, ele foi entrevistado pelos detetives e forneceu detalhes de cada crime que cometeu. Gary chegou a confessar ter matado 71 mulheres. Em outra ocasião, ele disse que foram 61 vítimas. No entanto, ele só conseguiu se lembrar de 49 assassinatos. Durante o seu julgamento, os familiares de várias vítimas foram até o júri prestar seus depoimentos sobre o que eles pensavam sobre o Gary. Todas essas testemunhas discursavam cheias de ódio, dizendo que ele deveria morrer e queimar no inferno, entre coisas do tipo. É claro que dá pra gente entender o ódio que essas pessoas sentiam por ele. Nesse momento, o Gary ele só esboçava uma reação de frieza, de desdém, sempre menosprezando todas esses depoimentos. Ou seja, digno de um psicopata mesmo, sem sentimento algum. Até que algo surpreendente acontece. Um senhor barbudo, parente de uma das vítimas de Gary, começa a dar o seu depoimento. E para o espanto de todos, ele diz que por mais difícil que era, Ridgway o estava colocando à prova de cumprir o mandamento mais difícil de todos, que era o mandamento do perdão. E esse senhor disse que perdoava o Gary pelo que ele tinha feito.
There are people here that hate you, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. E na mesma hora, o psicopata, sem sentimento algum, começa a chorar. Essa é uma cena de arrepiar. Em 5 de novembro de 2003, o serial killer se declarou culpado e foi sentenciado a 480 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje, aos 73 anos, ele cumpre pena na penitenciária do estado de Washington. A história do assassino de Green River é tão famosa que existem vários documentários sobre o tema e um filme de 2005 chamado em português Morte em Green River. Isso para quem tiver mais afim de se aprofundar sobre o assunto. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like para ajudar a gente a continuar produzindo, me segue no Instagram para me deixar a sua ideia de vídeo e a gente se vê mais tarde. Falou!